Atenção, senhores vereadores, queira por gentileza comparecer ao plenário para darmos início às sessões extraordinárias. Atenção, senhores vereadores, solicito ao nobre vereador Rogério Lins que assuma a primeira secretaria e proceda a chamada dos senhores vereadores para início das sessões extraordinárias. Boa tarde a todos. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Obrigado. Vereador Alexa, Aloísio Pinheiro. Vereador presente. Doutor André Saco Júnior. Doutor André Capriotti. Toniolo na presidência. Batista Comunidade. Presente. Dinei Simão presente. Cláudio da Locadora. De Paula. Jair Assaf. Josias. Doutora Karen Gaspar, presente. Professora Mazé, presente. Professor Mário Luiz, presente. Maluco Beleza, presente. Branco, presente. Rogério Silva, presente. Rogério Lins na secretaria. Sebastião Bognar. Valdir Roque, presente. Valdomiro Ventura. Segunda chamada, Alexa, Dr. André Saco Júnior, Dr. André Capriotti, Cláudio da Locadora, De Paula, Jair Assaf, Josias, Sebastião Bognar, Valdomiro Ventura. Senhor presidente, 12 vereadores presentes. 12 vereadores presentes, portanto, nós temos número regimental para iniciarmos a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Quero fazer aqui uma saudação aos senhores vereadores, ao público presente, à imprensa que está presente, e pedir aqui ao senhor secretário que proceda à leitura do edital de convocação número 32 de 2014. Edital número 32 de 2014, Antônio Aparecido Toniolo, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, no estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecerem às sessões extraordinárias que se realizarão após a sessão ordinária do dia 14 de agosto de 2014, para apreciar as seguintes matérias. Projeto de lei número 48 de 2014, da Prefeitura do município de Osasco, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e da outras providências. Projeto de lei número 26 de 2014, de autoria da nobre vereadora professora Mazé, dispõe sobre a criação da Comissão Municipal da Verdade, no âmbito do município de Osasco. Publique-se e cientifique-se, Câmara Municipal de Osasco, quem assina é o presidente Antônio Aparecido Toniolo. Agradeço, senhor secretário. Solicito a Vossa Excelência que proceda a leitura do primeiro item a ser lido, discutido e votado. Projeto de lei número 48, da Prefeitura do município de Osasco, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei 48 de 2014 da Prefeitura do município de Osasco, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e da outras providências. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Para encaminhar. Para encaminhar a votação, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Desculpa, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar o nosso público, várias lideranças ali presentes, muito bom.
Tá em função que vieram acompanhar aqui o projeto seguinte a ser discutido e votado. A exemplo da esfera federal, a Câmara Municipal hoje vai se alinhar com a esfera federal, viu, Mari? E nós vamos discutir aqui, colocar em votação o projeto criando a Comissão da Verdade Municipal. Nós estamos apreciando o projeto de lei 4814/14, que se refere a um crédito adicional especial. São recursos que eles estão vinculados a parte é convênio e parte é de anulação orçamentária, como, por exemplo, nós temos um recurso aportado aqui de crédito adicional, um recurso, inclusive, bastante simples, de R$ 464,94, que é um rateio da participação em consórcio público. Isso se refere a um valor de transferência do chamado Banco do Povo, que tem um convênio da Prefeitura de Osasco com um convênio com o Estado, e houve um PLR, a participação no lucro e resultado, isso tem também no Banco do Povo, e por força do convênio, então, por exemplo, os R$ 464,94 tem que ser transferido como arrecadação do Banco do Povo para esse convênio com Osasco. Já o valor de R$ 433,084 já é outra questão, que é uma transferência feita por anulação. Então, anulou, por exemplo, encargos gerais do município, recurso sob supervisão da Secretaria de Finanças, centralização de despesas comuns, tirou de outro serviço terceiro e colocou, portanto, no gabinete do prefeito, para fazer um aporte de recurso para Osasco cumprir a sua parte dentro do CIOeste, que é o consórcio interregional das prefeituras, dos prefeitos da região. Então, cada uma das cidades que compõem esse consórcio tiveram a chamada sua cota parte. E aqui, o recurso está sendo transferido dentro do próprio orçamento do município, transferido de encargos gerais do município para o gabinete do prefeito, a fim de que Osasco possa cumprir a sua cota parte, a sua responsabilidade dentro do consórcio público aí chamado CIOeste. E o R$ 11.500 também é uma transferência de convênio, tem cópia do convênio no projeto original, do governo federal para a Coordenadoria da Mulher e da Promoção da Igualdade Racial, portanto, mais um convênio da Prefeitura de Osasco com o governo federal. E R$ 600 mil também, por força de um convênio, governo federal, onde parte já foi realizado com o recurso municipal e a outra parte, dentro desse convênio, que a gente pode já enxergar isso acontecendo na cidade, que é a recuperação da Avenida dos Autonomistas, uma avenida imensa, começa na divisa lá com o Jaguaré e termina lá na divisa com Carapicuíba. É uma avenida importante, a principal artéria, e é evidente que o convênio não é de R$ 600 mil só. Aqui está sendo feita a transferência de parte desse recurso para a Secretaria de Serviços e Obras. Dentro do convênio 855/2013, firmado com o governo, esse do Estado de São Paulo. O governo do Estado participando, portanto, que a gente sempre cobra a presença do Estado, participando através da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, com a finalidade desta nova rubrica ser aberta, pedindo aqui, portanto, autorização dos senhores vereadores para fazer a aprovação dessa transferência de recursos. Portanto, nesse caso específico aqui, o convênio 855, esse firmado com a Prefeitura de Osasco é com o governo do Estado de São Paulo. É sempre dizer, porque no vereador Valdir a gente fala que o governo do Estado precisa colocar mais o pé em Osasco, precisa colocar mais recursos e tal. E esse convênio é interessante. Claro que pode ampliar, pode avançar, porque é isso que nós queremos. Nós, dos entes federados, municípios e estados, terem parceria, não importa a cor da bandeira partidária, para que haja transferência de recursos, como já ocorre de forma muito salutar da União para o município. Esse convênio é do Estado para o município, isso nos deixa bastante contentes, e nós queremos a ampliação
desses convênios. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, eu solicito o voto favorável. Obrigado. Questão de ordem. Agradeço ao vereador. Questão de ordem, vereadora Mazé. Eu queria que fosse registrada a presença de pessoas ilustres e importantes e indispensáveis à história da nossa democracia, que estão presentes na casa hoje. Os companheiros José Batista de Miranda, companheiro Antônio Vieira de Barros, o Toninho, carinhosamente conhecido como Toninho 3/8, o Roque Aparecido da Silva, a Gleide Sodré, que inclusive é da coordenadoria, né, que desde o começo nos acompanha nessa luta, o Antônio Roberto Espinosa, figura conhecida, respeitada e que, com alguma dor, nos dá muito orgulho, né? O Manuel Dias Nascimento Neto, companheiro Neto, José Pedro da Silva, presidente do meu partido, Zé Pedro, o Stanislau Zermeta, que há muito tempo eu não via, tá? É muito bom vê-lo aqui, que estou sendo informada agora que é candidato, muito boa sorte nas eleições, e o doutor Aparecido Dias Gomes, que há muito tempo é um defensor dos direitos humanos e compõe a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Pessoas que, muito mais do que nos honrarem com a sua presença, nos honra com a sua história e nos leva a, cada vez mais, acreditar e lutar pela democracia no nosso país. Gostaria de agradecer, portanto, a presença aí das pessoas nominadas aí pela nobre vereadora Mazé Favarão, o José Batista Miranda, o Toninho 3/8, a Gleides, o Roque, o Espinosa, Manuel Dias, o Zé Pedro, o Stanislau e também o doutor Aparecido da OAB, a todos e os demais que não foram nominados aqui, nosso agradecimento aí pela vinda aqui a essa Câmara para acompanhar essa importante votação nessa tarde. Agradeço aí, em nome dos senhores vereadores, a presença de todos. Continua em votação o projeto de lei 48 da Prefeitura do município de Osasco, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Não havendo mais quem queira encaminhar a votação é eletrônica. Os senhores vereadores favoráveis à votação votarão sim. Os contrários votarão não. O painel já está aberto para votação. Os vereadores que tiverem dúvida poderão votar na abstenção. Vereador Josias, como vota? Vereador Mário Luiz, como vota? Já votou, senhor? Vereador, lembrar os senhores vereadores, essa matéria, o presidente declina da votação, não há necessidade.
Pode haver questão de ordem enquanto fecha a votação ou não, presidente? Não. No momento, não. A não ser que seja alguma coisa que possa interferir no resultado da votação. Encerrada a votação, 5 vereadores ausentes, ex-presidente que não vota, 15 vereadores votaram sim ao projeto de lei, portanto, está aprovado em primeira discussão o projeto de lei 48/2014 da Prefeitura do município de Osasco, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e da outras providências. Solicito... Questão de ordem? Questão de ordem, vereadora. Que também registremos a presença de mais dois companheiros. É o companheiro Virgínio Poço e o companheiro Gilberto Almazan, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, que também tem estado desde o começo na construção dessa proposta. Sinta-se, portanto, cumprimentado também as duas demais pessoas presentes aí, citadas pela nobre vereador, que é o Gilberto, e o outro não consegui anotar o nome aqui. Portanto, sinta-se cumprimentado também o Virgínio e o Gilberto e as demais pessoas que chegaram aí, que porventura não foi citado o nome. Solicito ao senhor secretário a leitura do próximo item a ser lido, discutido e votado. Projeto de lei número 26 de 2014, de autoria da nobre vereadora professora Mazé, dispõe sobre a criação da Comissão Municipal da Verdade no âmbito do município de Osasco. Esse projeto contém uma emenda de número 1 de 2014, de autoria do nobre vereador Aloísio Pinheiro. Em discussão, o projeto de lei 26/2014 da professora Maria Josefa Varão, que dispõe sobre a criação da Comissão da Verdade no âmbito do município de Osasco e da outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereadora Mazé. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 30 minutos. Novamente, cumprimentar a todos, a todas, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, público presente, vários já nomeados, e os que nos assistem pela TV Câmara e pela internet. Eu penso que esse projeto de lei deveria ser de autoria quase coletiva, ou pelo menos todos os que sempre defenderam e defendem e continuarão defendendo a democracia, têm todo o direito de apostar o seu nome aqui nesse projeto, né? Este ano, nós comemoramos, e quando eu digo comemorar, eu digo trazer à memória, os 50 anos do golpe militar de 64, tá? Tivemos a oportunidade de realizar aqui, por iniciativa do meu companheiro Valdir Roque, uma sessão solene, onde vários militantes, ativistas, que dedicaram período importante, energia importante da sua vida naquele período, na resistência ao golpe civil-militar, foram homenageados, muitos depoimentos, muitas lembranças, muitas dores rememoradas. E, naquele momento, nós tomamos a iniciativa de apresentar o projeto para a criação da Comissão Municipal da Verdade aqui na nossa cidade, em Osasco. De fato, nós todos temos que admitir que é uma dívida que nós temos com a história do Brasil e com a história da nossa cidade. Osasco é muito mais lembrada por quem não vive aqui, por quem não militou e não atuou aqui, do que, às vezes, por nós mesmos. Talvez aquele ditado, né, santo de casa não faz milagre, também se aplique a essa questão, né?
Osasco é voz corrente de todos os que estudam, todos os que registram a história do Brasil da metade do século passado para cá, como a cidade mais importante daquele período, as ações mais importantes daquele período. Nós lembramos de Contagem, nós lembramos de Betim, mas em Osasco pulsou o movimento sindical, o movimento estudantil, o movimento popular, que se, num primeiro momento, não tinha como seu marco a luta contra um regime de exceção, já era gestado, já era configurado na luta pelo respeito aos trabalhadores, na luta contra a carestia, na luta pelo direito de auto-organização do povo em geral, né? Não apenas os seus sindicatos, mas nas suas associações. Tá? E, por isso mesmo, uma das cidades onde há um elevado número de companheiros que foram perseguidos, vários presos, infelizmente muitos torturados, alguns que pereceram no meio do caminho, vítimas da mesma violência, do mesmo autoritarismo que todos os demais lutavam. Né? Então, eu acho que a constituição da criação da Comissão Municipal da Verdade no âmbito do nosso município é uma dívida que nós temos com a história e com a nossa própria cidade. Né? E não imaginemos que essa comissão tenha pretensões além dos seus próprios contornos e dos seus próprios limites. Né? Eu acho que não nos cabe buscar punições. Aliás, nós lutamos para que as punições não sejam feitas individualmente, né? Que elas sejam feitas baseadas no direito da defesa, no direito das provas e das argumentações. Né? Nunca defendemos, nem vamos defender, processos de linchamento de nenhuma natureza. Mas nós temos, sim, que trazer a verdade à tona para que, em decorrência dessa verdade, as ações cabíveis sejam tomadas por quem de direito. Né? Felizmente, a humanidade já conquistou como referência que há alguns crimes que não prescrevem. Há alguns crimes que necessitam, ainda que com atraso, ainda que póstumos, sejam identificados, culpabilizados e com as punições que forem capazes. Sabendo disso, aqui está vindo a Comissão Municipal da Verdade de Osasco. Né? Ela tem 2 princípios norteadores, eu peço licença para ler, porque é sobre isso que os seus componentes vão se pautar, sobre 2 princípios. Da interação democrática entre essa comissão mesma, municipal, e a Comissão Nacional da Verdade, como instrumento de fortalecimento do direito à memória, à verdade e à justiça. E são 3 valores, são 3 comportamentos, um deles, a justiça, que tudo aquilo que as pessoas desejam na vida que seja respeitado, que seja registrada a memória, que seja divulgada essa memória permita a verdade, e não uma verdade de um lado e do outro lado, é a verdade com a sua multiplicidade, mas é a verdade, com as suas variantes, mas é a verdade. E, consequentemente, que, conforme eu disse, a justiça possa ser efetivada. O segundo princípio é a promoção de esclarecimentos em relação às graves violações de direitos humanos ocorridas no nosso município, ou praticadas por agentes públicos municipais, porque nós não podemos esquecer que também houve um forte viés civil no processo de exceção, né, nas ações de exceção, durante o período fixado pelo artigo 8º do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal. E o período em que ela vai se debruçar é de 46 a... Está definido só um pouquinho, porque eu sou meio ruim para números, a 68. É isso?
88, que foi o período posterior. 68, nós ainda estávamos muito sofrendo sobre isso, né? E o objetivo é esclarecer os fatos, promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes e desaparecimento forçado, ocultação de cadáveres e sua autoria. Porque pode ser não, com certeza, a juventude que hoje reivindica mais direito, mais espaço, mais canais de participação, desconheçam que, sim, na nossa cidade, muitas dessas coisas aconteceram. Escondidas, ocultadas, disfarçadas, mas aconteceram. E se não aconteceram no território daqui, aconteceram a partir de ações que levaram os osasquenses a terem a sua luta pela democracia em outros espaços. Identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionadas à prática de violações desses direitos humanos, como é que ela se ramificou na sociedade, como é que, eventualmente, alguma empresa, algum escritório, algum agrupamento de qualquer natureza, política, religiosa, social, possa ter, ainda que silenciando-se, colaborado para que a violação dos direitos humanos se efetivasse, encaminhar todas essas identificações, esses esclarecimentos aos órgãos competentes, de acordo com a determinação da Lei Federal de 1995, que é a Lei da Anistia, até mesmo para identificação dos corpos e restos mortais de desaparecidos políticos, nos termos da Lei 9.140, colaborar com as instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos, recomendar a adoção de medidas políticas de medidas e políticas públicas para prevenir, e aí eu acho que está o grande mérito dessa comissão, prevenir a violação de direitos humanos, assegurar a sua não repetição e promover a efetiva consolidação do Estado de Direito democrático e promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história nos casos de graves violações de direitos humanos, bem como colaborar para que seja prestada assistência às vítimas de tais violações. Né? A comissão será composta por 7 membros, que serão sugeridos, né, mas designados pela Prefeitura do município de Osasco, membros esses escolhidos entre brasileiros e brasileiras de reconhecida idoneidade e conduta ética, identificados com a defesa da democracia e o respeito aos direitos humanos no âmbito do município de Osasco, e um representante dessa Câmara Municipal, que, conforme eu sempre tenho dito, tem a tarefa de não apenas fazer com que a atual lei seja respeitada, mas, mais do que isso, que ela possa ser adaptada às novas demandas que a democracia impõe, às novas demandas que a inclusão social impõe, às novas demandas que os direitos, a educação, a saúde, ao lazer, a cultura, a dignidade humana possam demandar. Então, a presença da Câmara Municipal reafirma essa vocação. A Câmara terá duração até o término dos trabalhos dessa comissão, que será por 180 dias, tá? Considerando que, ao final do ano, a Comissão Nacional da Verdade já estará encerrando, pelo menos num primeiro momento, os seus trabalhos, né? E a nossa comissão poderá contribuir nisso, com certeza, né? Essa comissão também poderá receber testemunhos, informações, dados e documentos que lhe forem encaminhados voluntariamente, assegurada a não identificação do detentor ou deponente quando solicitado. Neste item, eu queria chamar a atenção sobre a importante contribuição que o Instituto Zequinha Barreto tem para com essa comissão. Há um instituto que existe há algum tempo em Osasco, que reverencia e homenageia um militante valoroso, morto no período de exceção, e que já tem acumulado uma documentação que só poderá engrandecer
as ações da nossa comissão municipal. Tá? Mas, principalmente, é um trabalho de parceria, tá? Porque a comissão ela só atingirá a sua vocação se trouxer se juntar, agrupar tudo que já foi produzido com relação a isso, né? Há também, certamente, há companheiros, e mesmo a própria pastoral, que teve um papel importante com os seus padres, com os párocos. Nós temos aqui, em Osasco, exemplo de companheiros importantes que foram determinantes até para a vida de outros companheiros, que certamente poderão nos auxiliar muitíssimo nesse processo de coletar, de agrupar depoimentos, né? Também essa comissão poderá requerer informações, dados e documentos de órgãos e entidades do poder público que versem sobre condutas que impliquem a violação dos direitos humanos, praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas. Também a comissão poderá convidar para entrevistas ou testemunho pessoas que possam guardar qualquer relação com os fatos e circunstâncias examinados, para o que todos os presentes já estarão, assim que for constituída, chamados a prestar o seu depoimento, a fornecer a sua entrevista, a colaborar com seus dados para isso. Determinar a realização de perícias e diligências para a coleta ou recuperação de informações, documentos e dados. Promover audiências públicas. Nesta Câmara, então, poderá receber depoimentos, como já recebemos no dia 30, que, para além de nos emocionar, vai nos chamar à responsabilidade com relação à democracia. Requerer proteção aos órgãos públicos para qualquer pessoa que se encontre em situação de ameaça, em razão de sua colaboração com a Comissão Municipal da Verdade, o que eu espero que não seja necessário, mas, se for, atuaremos. Promover parceria com órgãos e entidades públicos ou privados, nacionais ou internacionais, para intercâmbio de informações, dados e documentos, e solicitar o auxílio de entidades e órgãos públicos para a obtenção dos seus objetivos, né? Poderá também requerer ao Poder Judiciário acesso a informações, dados e documentos, públicos ou privados, necessários para o desempenho de suas atividades, e todos esses dados e documentos não poderão ser divulgados ou disponibilizados a terceiros, cabendo aos seus membros, aos membros da própria comissão, resguardar esse sigilo, né? Qualquer cidadão que demonstre interesse, é importante que quem nos ouve, quem nos assiste, saiba disso, que qualquer cidadão que demonstre interesse em esclarecer situação de fato relatada ou declarada pela comissão, terá a prerrogativa de solicitar ou prestar informações para fins do esclarecimento da verdade. Isso é muito importante, porque hoje nós estamos aqui com 20, 30 pessoas que têm uma adesão pessoal e frequente e duradoura de trazer à tona a memória, a verdade e a busca da justiça. Mas há na nossa cidade centenas, quiçá milhares de pessoas que tiveram uma participação indireta ou direta aos acontecimentos de 1968, ou mesmo antes. Eu me lembro, por exemplo, né, já tive a oportunidade de falar aqui, eu fazia ginásio à época, né? E me lembro que nós íamos para a escola, vereadora Luísio, e chegávamos lá, alguém mais jovem, mais velho do que nós, não tão velho, mas dizia o seguinte: não, hoje não vai ter aula, nós vamos ter manifestação, volte para casa e assista aos festivais. Porque o festival, naquele momento, tinha uma potencialidade de resistência. Tanto é que, por um período, foram bem descaracterizados. Imagine, eu e a minha turminha, né, voltávamos para casa sem compreender muito o que era, mas sabendo que havia alguma coisa que borbulhava. Então, eu fico imaginando todos os que diziam para que nós não fôssemos à aula, onde é que eles estão? Quais histórias eles têm para contar? Onde é que eles estão agora?
Então, essas pessoas que certamente têm parentes, têm amigos, têm conhecidos, que conviveram mais de perto com os protagonistas primeiros disso, também estão chamadas a colaborar conosco. E relato só uma coisa que me marcou muitíssimo. A minha professora de biologia, cujo nome eu não consigo me lembrar, nos levava de vez em quando para a USP. Tá? E pegava a nossa turma, enchia o ônibus e levava para a USP. E chegava lá, ela sumia. E nós ficávamos lá no Instituto de Botânica, fazendo lá os relatórios e tal. Quando eu comecei a militar na universidade, já nos anos 70, já organizando os atos na Praça da Sé, né, os 1º de maio, e que aí, então, eu comecei a fazer as minhas reuniões de célula, né, porque naquele período também ainda era exigido uma militância clandestina, é que me caiu a ficha, que aquela professora via naquele recurso as condições para ela participar do organismo dela. Então, ela ia até lá, nos deixava fazendo os nossos relatórios, e lógico que nós, além de relatórios, também passeávamos um pouquinho, e ela ia realizar a sua reunião, muito possivelmente de célula, né? Aí essa professora sumiu, né? Professora de biologia, uma loira, muito simpática, muito falante, muito ativa. Não consigo me lembrar, acho que é algum bloqueio repressivo aqui, repressor. Assim, e quantos como ela não há aqui? E quantos desses depoimentos nós não temos que ouvir? Né? Então, acho importante as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, saberem disso e se disporem a, entendo alguma informação, também nos entregar. Porque a história, ela serve para que nós nos armemos para construir um futuro melhor. Ela serve para que nós avaliemos, julguemos, nos arrependamos até de coisas do passado e evitar que eles aconteçam depois. Porque caminhar sem conhecer a história é como caminhar no escuro. E caminhar no escuro pode ser cair no buraco. Então, é importante que também todos os que, mesmo os que não participem diretamente da Comissão Municipal da Verdade, saibam disso. Nós vamos poder instalar um endereço eletrônico, nós vamos instalar votado aqui, nós vamos instalar um endereço eletrônico, nós vamos solicitar aos meios de comunicação da nossa cidade um espaço permanente de contato, nós vamos estar informando, né, os relatórios que forem possíveis de serem informados, vamos estar fazendo chamamento. Eu tenho a impressão de que essa tribuna será também, em alguns momentos, tribuna da própria Comissão Municipal da Verdade. Enfim, é um período que nós temos para juntar as histórias e construir e recuperar a história. Eu me lembro que, no final do semestre passado, não faz tanto tempo, o Sindicato dos Metalúrgicos, mais o mandato do deputado Marcos Martins e mais um grupo de pessoas, trouxe para Osasco a apresentação de uma peça que retratava, de uma maneira muito direta, vários momentos daquele período, né? Inclusive, um colega professor falou: mas foi muito cruel, muito cru, né? Não, bom, está parecido, muito cru aquela cena da boneca com o ratinho, né? E aí eu falei: mais crua do que a cena da boneca com o ratinho é saber que aquilo foi vivenciado por mulheres. Tá? Mais aviltante é saber que aquilo existiu e que, se nós não tomarmos atitude, poderá voltar a existir. E o Spinoza, que estava lá e fez uso da palavra, ele disse, eu não vou conseguir repetir tudo, né, porque foi muito tensa e intensa a fala dele, mas ele disse o seguinte: não há nenhuma dúvida de que nós estamos muito melhores do que estávamos há anos atrás. Não há nenhuma dúvida que o processo da democracia se instalou, mas não há nenhuma dúvida que não é a democracia que está instalada no nosso país ainda. E é importante a gente ter isso claro, muito importante.
o fato de nós estarmos conversando aqui agora é uma demonstração gritante, em neon, de que sim, vivemos um processo democrático. Sim, vivemos um processo de democratização. Mas não dá para dizer que é a democracia com a sua plenitude, e nem a grega, aquela que a gente quer construir, a operária, tá? Que ela se instalou. Tá? Porque enquanto não recuperarmos toda a história, enquanto essa história não servir para que nós possamos distribuir riqueza, que nós possamos, mais do que distribuir, dividir, que é diferente. É diferente. Distribuir eu tenho e distribuo. Dividir é de todo mundo e a gente compartilha, né? Mais do que recuperar a história, distribuir a riqueza, oferecer educação de qualidade, saúde de qualidade, consciência política de qualidade, nós não vamos estar vivendo na democracia com o D maiúsculo. Nós vamos nos sentir sempre carentes de alguma coisa, sempre com uma parte da nossa humanidade arrancadinha de algum lugar do nosso corpo, às vezes do coração, às vezes da consciência, ou às vezes dos dois. Tá? Então, eu acho que nós estamos tendo a oportunidade de dar mais um avanço nesse processo democrático e, quem sabe, com a nossa contribuição, avançar um pouco mais sobre isso. E, por fim, eu queria falar da importância disso à luz do que nós assistimos e temos assistido desde junho do ano passado. Tá? Junho do ano passado, quando milhares saíram às ruas, milhares de jovens, mas não apenas jovens, tá? Milhares de brasileiros saíram às ruas, reivindicando aquilo para o qual existe o órgão público, se organiza o Estado para oferecer a saúde, a educação, o transporte coletivo de qualidade, a moradia, o lazer e tal. E me lembro que a forma como as coisas... Me lembro, está fresquíssimo na nossa memória, né? Só um ano. E que tudo aquilo nos surpreendeu muito. Nos surpreendeu muito. E se, num primeiro momento, eu ponho as minhas duas mãos no fogo, todos achávamos que sim, estava correto, é aquilo, temos que lutar, por outro momento, puxamos essas mãos dizendo assim, mas será que isso, nesse momento, é adequado? Será que isso, nesse momento, não vai produzir um retrocesso? Bom, eu estou entre aqueles que acham que não produz retrocesso. Tá? Eu estou entre aqueles que o nosso desafio agora, vereador Valdir Roque, é buscar os caminhos para que essa rebeldia, para que essa reivindicação seja canalizada, sim, em partidos. Não precisa ser o meu, muito embora eu vá tentar trazer o meu, mas que se organize, porque separados nós somos bandos, juntos nós somos grupos. Separados, cada um atira para um lado e o verdadeiro adversário se esconde um pouquinho de cada tiro. Juntos, nós focamos o nosso adversário, o nosso inimigo, decidimos qual é a nossa estratégia, definimos quais são as táticas e podemos, sim, vencê-los. Então, eu acho que uma outra tarefa que essa comissão deve assumir é fazer chegar as suas reflexões, as suas pesquisas, os testemunhos possíveis de serem divulgados, seus trabalhos, para a juventude. A juventude tem que saber que ela precisa se organizar. Ela precisa se organizar no seu grêmio, no seu centro acadêmico, no seu diretório acadêmico, no seu setor dentro do partido, no seu organismo de base para debater, porque se isso não acontecer, o caos é o inimigo dos trabalhadores. A desordem é inimiga dos trabalhadores. Ela não ajuda. Tudo aquilo que joga para a individualidade é contra as conquistas democráticas. É favorável a quem sim sabe que tem que estar junto para poder atacar os demais. E isso se estende para uma série de outros debates que a gente até poderá vir a fazer. Então, eu acho que a criação da Comissão Municipal da Verdade aqui em Osasco tem muitas tarefas, muitas. E de minha parte, tenho certeza que da parte de todos os vereadores, que inclusive estão todos presentes, porque consideram também a importância disso, tá?
vai ter as condições para ser muito frutífera, atingir os seus objetivos e, com isso, dar um passo a mais nesse processo democrático que, felizmente, estamos vivendo e que, com certeza, vamos alcançar na sua plenitude. Então, para isso, eu peço o voto. Agradeço muitíssimo a todos, a cada um e a todos, e peço o voto de vocês para aprovar o nosso projeto de lei. Muito obrigada. Agradeço, vereadora. Continua em discussão o projeto de lei número 26, da professora Maria José Favarão. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 30 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, internautas, TV Câmara. Eu vim nessa tribuna para querer dialogar com as pessoas que estão aqui, mas com mais de 10 mil pessoas que assistem a TV Câmara também, que é importante entender para que serve essa comissão. A comissão da verdade, nós temos que entender, eu tenho 50 anos, eu não passei a fase difícil que teve, mas meu pai passou. E essa juventude que hoje está aí... Pedir licença, Vossa Excelência, só um minutinho, pedir para que o vereador Rogério Silva assuma a tribuna aqui, para que a presidência, para que eu possa assinar um documento. Tá bom. Então, e essa juventude que o ano passado foi para a rua, ele não entendeu muito a luta desse país. Nós temos 400... Não, primeiro eu quero saudar aqui o Roque Aparecido, meu amigo, o seu Chico, o Espinosa, o doutor Aparecido, sempre nas causas de luta, lutando nas causas sociais, o Toninho, 3/8, o Sarará, o Stan, quando eu conheci o Stan, na oposição metalúrgica, né, Stan? Polonês, né, Stan? Polonês? Stan era anarquista, nem filiado do partido era. Ele falava que hoje sinto orgulhoso de te ver sendo um dos candidatos aqui para ajudar. E quero cumprimentar em nome do companheiro Zé Pedro, que é o presidente do meu partido, que está aqui presente, que a gente sabe o tanto que ele contribuiu por Osasco. Mas você que está nos vendo, e você que está aí, nos vendo discutir, meu pai trabalhou na Cobrasma. Em 68, ele esteve na greve. Eu acho que esse impulso de hoje eu ser vereador, os valores que ele trouxe para mim, foi importante. A Comissão da Verdade, ela tem que resgatar, nesses 514 anos de Brasil, que nós passamos pelo descobrimento, pela escravidão, 3 séculos, pelo Império, pela República, por ditaduras militar e ditadura civil, e temos que ter em contexto que nós só tivemos pouco mais de 40 anos de democracia. 40 anos de democracia. E a Comissão da Verdade vem para fortalecer nossa democracia. Lembrar os jovens de hoje e as pessoas que estão hoje na política para entender que tivemos 50 anos, fez esse ano 50 anos de ditadura. Nós precisamos começar a entender que esse país, de 15 anos para cá, ele começou a crescer, começou a trazer autoestima, começou a esclarecer os problemas que tem no país, a inclusão social. Por isso que é importante esses jovens que o ano passado, em julho e em agosto, fizeram protesto, mas eles têm que entender que teve uma história antes deles para nós chegarmos onde nós estamos hoje. Falta muito. Falta muito. Precisamos fortalecer nossa democracia, fortalecer os movimentos sociais, fortalecer os sindicatos, as pessoas autônomas. Precisamos fortalecer e ter uma autoestima e valores, princípios de uma nação. Essa miscigenação que nós temos entre o negro, o europeu, o índio, é a coisa mais linda que tem no Brasil. E por isso que a Comissão de Verdade, ela vem em encontro disso também. Tem um texto que foi escrito pela Comissão da Verdade, eu queria dar uma lida aqui. Sei que muitos de vocês já sabem, mas muitas pessoas que estão nos vendo não sabem disso. A ditadura brasileira foi uma das mais longas do continente latino-americano. Um golpe de Estado que teve à frente os militares com apoio de setores civis. Instaurou um governo autoritário que durou de 1964 a 1985.
Durante esse período, nosso país sofreu intensa repressão de censura. Graves violações de direitos humanos foram praticadas por agentes públicos contra aqueles que discordavam politicamente da ditadura. A criação da Comissão Nacional, a Comissão Estadual e a Comissão Municipal da Verdade é fruto de uma longa luta, uma longa discussão, que tivemos mortos e desaparecidos políticos. Mas o que faz uma Comissão da Verdade? Temos que entender isso, senão vai ficar para um grupo restrito. Precisamos entender, valorizar a informação e o conhecimento desse país, porque ele tem história, mesmo não sendo contado nos livros, mas ele tem história. O que faz uma Comissão da Verdade? Após momentos históricos marcados por graves violações de direitos humanos, tal como a ditadura militar brasileira, há diversos instrumentos e medidas que podem e devem ser utilizadas pelo governo e instituições para reparar as vítimas e evitar as violações que se repitam. Apesar das particularidades de cada país, as normas do direito internacional e o estudo no campo chamado justiça de transição apresentam uma série de tarefas que devem ser cumpridas pelo Estado Nacional para lidar com os legados da violência do regime autoritário. É possível agrupá-las de formas didáticas em 5 grandes eixos: verdade, memória, reparação, justiça, reforma das instituições. No que se refere à busca e à revelação da verdade em torno das violações dos direitos humanos, tema que interessa mais de perto para esta apresentação. Há diversos mecanismos dos quais os governos podem se valer para efetivar políticas públicas adequadas nessa área. Esses mecanismos, no entanto, devem estar orientados no sentido de garantir direitos à verdade às vítimas, suas famílias, sociedade como um todo. Para garantir o direito à verdade, é preciso que haja a abertura mais ampla possível dos acervos, dos documentos oficiais da ditadura, divulgando os dados produzidos pelos órgãos de informação, pela burocracia estatal. Além disso, o mecanismo que já foi utilizado em inúmeros países, que são a Comissão da Verdade. Eu quero dizer que Osasco e região, principalmente Osasco, tivemos vários militantes que fizeram a resistência contra a ditadura. E nós temos no seio aqui vários companheiros que estão presentes hoje aqui, presentes que estão aqui no plenário, que querem a verdade do que aconteceu. E nós temos hoje uma camada enorme de moradores no município de Osasco, de Carapicuíba, de Jandira, de Itapevi e de Barueri, que são filhos de militares daquela época, que moram hoje aqui, que devem ter foto, devem ter carta, devem ter documento dizendo como que era a ditadura. Tivemos Lamarca aqui, tivemos vários companheiros e companheiras que fizeram a resistência, seja a resistência na luta armada, contra a ditadura, seja na resistência nos sindicatos, nos movimentos sociais, na Igreja Católica, que teve uma participação fundamental em Osasco, principalmente. Continuando, e é importante você que está nos vendo, mas o que foi a ditadura? O que foi a ditadura? A ditadura foi uma das mais longas do continente latino-americano, a ditadura. Um golpe de Estado que teve à frente os militares... desculpa, isso aqui eu já li. Estou repetindo aqui. Bem, conforme a apuração que consta do dossiê, publicado pela Comissão de Familiares de Mortes e Desaparecidos Políticos, as violências, cifras muito elevadas no Brasil, mais de 50 mil presos nos primeiros meses depois do golpe, 475 mortos e desaparecidos políticos, 10.034 pessoas submetidas a inquéritos e 7.376 indiciados por crimes políticos, 130 banidos, 4.862 caçados, 6.952 militantes atingidos, 1.188 camponeses assassinados, 4 condenados à pena de morte e milhares de exilados. Então isso nós temos que entender, que essa Comissão da Verdade é super importante para a gente abrir mais a história do Brasil e mostrar
que tivemos ditadura, mas tivemos uma resistência. Tivemos pessoas que queriam fortalecer a democracia e outros com acordo com sistemas de comunicação queriam esconder. E para nós fortalecermos mais a democracia, mais a cidadania, mais os movimentos sociais, movimentos sindicais e entidades que protejam os direitos humanos, temos que aprovar isso em Osasco e trazer a história. Por isso, parabéns a todos, principalmente parabéns a todos os participantes que estão aqui, você que está nos vendo. Vamos pedir o voto para aprovar esse projeto. Parabéns, vereadora Mazé, que fez esse projeto. E mais do que isso, nós temos nossos filhos. Eu sou filho de um trabalhador operário da Cobrasma, era macheiro, que ficou quieto. Ele só me conta de alguns detalhes que teve. Porque até hoje ele teve medo das pessoas que sofreram. Então, ele me relata algumas coisas pequenas, né? Mas foi um trabalhador que ficou 25 anos na Cobrasma. Entrou em 63, era da Manual Macharia, o nome dele é Rubens Roque, e foi importante para mim, porque os valores e os princípios eu adquiri ele. E vamos aprovar essa lei. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continua a discussão o projeto de lei 4826 de 2014 da nobre vereadora Mazé Favarão, que dispõe sobre a criação da Comissão Municipal da Verdade no âmbito do município de Osasco. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem do nobre vereador. Para encaminhar a votação. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Inicialmente quero cumprimentar o público aqui presente. Escolher um ali na figura do nosso presidente do PT, Zé Pedro, que agora só tenho 5 minutos aqui, nessa fase do projeto. Em nome do Zé Pedro, cumprimentar a todos que, para mim, representam a luta, né, a resistência contra a ditadura militar e a luta intensa, permanente, como continua ainda, pela democracia. Então, nós temos ali grandes companheiros, já foram nominados. Então, em nome do nosso presidente Zé Pedro, do Partido dos Trabalhadores, quero saudar a todos. Eu dizia que esse projeto ele é importante porque Osasco, a própria professora Mazé levantou aqui, tem muito a contribuir. E nós, na verdade, mesmo antes da criação dessa comissão, especialmente por iniciativa dos sindicatos metalúrgicos de Osasco, nós sabemos disso, né? Já desenvolveu um conjunto de ações ao longo do tempo, com a nossa participação, inclusive, e certamente a participação de todos que aí estão, no sentido de não deixar se tornar a letra morta aquilo que aconteceu nos chamados tempos de chumbo, onde estudantes e trabalhadores, especialmente em Osasco aqui os trabalhadores, não queria muita coisa, queria exercer o direito de ter um emprego, de ter liberdade, de colocar em prática a democracia. E a ditadura militar, certamente, em muitos momentos apoiado pelo patronato, não era isso que eles queriam. E a força de organização dos trabalhadores. Eu lembro, por exemplo, deixou há pouco tempo, José Ibrahim, que foi o presidente do sindicato no momento difícil, talvez o momento mais difícil do sindicato. José Ibrahim, lá com o Neto, com tantos outros aqui, estiveram à frente da luta. E quantos sofreram? Lembro, por exemplo, José Groff, que já não está mais conosco, sofreu as consequências na pele, sendo preso, sofrendo tortura, e quantos outros? Tudo por uma luta do ideal democrático, e que hoje continua lutando. Então, eu, novo vereador Valdir Roque, entendo que nós criarmos aqui a Comissão da Verdade Municipal, ela tem um objetivo muito claro. Certamente, asseguradamente, muitos trabalhadores, muitas lideranças nossas, sofreram consequências gravíssimas e nós não ficamos sabendo.
Então precisa ser apurado também, que é esse o objetivo da Comissão da Verdade Nacional, que estabelece o quê? Fazer um levantamento dos dados para poder dar o direito às famílias, inclusive, olha só, de saber o que de fato aconteceu, e não apenas que a pessoa sofreu tortura, foi assassinada e ponto. Não. E a questão dos direitos, inclusive de indenizações, onde nós temos aqui na casa, sempre está conosco o seu Chico e outros, que já conseguiram avançar bastante nessa luta pelos direitos. Mas é inegável a contribuição que cada um deu, até porque se não fosse essa contribuição, certamente Osasco não teria sido a referência que hoje é, e não teria também permitido, talvez, nem que nós talvez não estivéssemos aqui, porque as coisas desandaram demais naquele período. E não foi apenas em 1964 e 68, foi um pouco antes e muito tempo depois. Eu lembro que ainda por volta de 1976, 79, nós participávamos de luta e de organização dos trabalhadores e a coisa era muito complicada. Eu lembro de uma passagem que eu e a companheira Sônia Raim, nós tivemos uma ação, tivemos que se esconder dentro do Rio Tietê. Desde isso já em 1979, 77, 79, 78. Quer dizer, nós não queremos mais esse período, nós não queremos mais esse absurdo acontecendo com o nosso país. Então, essa Comissão da Verdade, baseada na lei, que a Mazé fez o projeto com base na Lei 12.528, e também na outra Lei Federal 9.140, de dezembro de 95, tem o nosso apoio, não pela lei em si, mas muito mais porque é preciso organizar um instrumento, e pode ser sim a partir do parlamento, convocando as forças vivas da cidade que querem continuar apurando e que querem o restabelecimento da conquista dos direitos, seja dos estudantes, trabalhadores, do cidadão, da cidadã. Por isso tem que ter o apoio dessa casa, e eu peço o voto dos meus companheiros, das minhas companheiras aqui, para que a gente possa dar um passo importante na continuidade da organização da luta dos trabalhadores. E agradecer a todos os trabalhadores que, infelizmente, parte importante e considerável, teve que perder a sua vida para que a gente pudesse continuar lutando por ideal democrático. Obrigado. Agradeço ao vereador. Continua o projeto de lei 26 da nobre vereadora Mazé Favarão em votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Para encaminhar. Para encaminhar, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, amigos aí na plateia, aguardando aí o resultado dessa votação. Quero dizer que eu era jovem, já tinha servido o Exército e acompanhei muito dos acontecimentos que teve durante o processo revolucionário, ou tomada do poder, né? E eu me lembro aqui na Câmara Municipal de alguns episódios, me lembro de alguns acontecimentos aí na nossa cidade, que de vez em quando eu fico com alguns amigos, ficamos se lembrando das dificuldades que a gente tinha e das pessoas que lutavam para um país democrático. Eu me lembro da doutora Pura Lopes Cortez, médica, do posto de puericultura da Vila Isabel, e nomeada pelo prefeito Guaçupiteri, recém-formada em Ribeirão Preto, e era militante daqueles que combatiam ou queriam a democracia no país. Eu fui no apartamento dela com a minha família, e ela era militante mesmo. Ela tinha um aparelho de comunicação, ela me orientava naquela época, ela me explicava qual era a luta, qual era a verdadeira intenção.
E eu admirava muito a luta da doutora Pura Lopes Cortes. Ela era descendente, se não me engano, de espanhol. E ensinou muito nesse tratamento, nesse convívio que ela tinha com os militantes. E ela era médica, e naturalmente, quando algum militante precisava de socorro, ela tinha um rádio, ela se comunicava e prestava assistência médica, porque a luta era difícil aí na rua. Tinha o Roque Paz, morava na Rua Sempre Viva, no Jardim das Flores. Ele foi pego por engano, pego pelo outro Roque. Ele estava em casa, acordaram ele de manhã, no sábado, 8 horas da manhã, chamou: "Você é o Roque?" "Eu sou." "Você está preso." Aí pegaram o Roque, trouxeram na delegacia, colocaram o Roque aí na delegacia, na Marechal Rondão, bateram nele, judiaram dele, joelhou em cima de milho, de feijão. E quem salvou o Roque foi alguém que estava preso no outro camburão, aqui no Estoril. Estoril, que hoje não é mais Estoril. Parou aí 2 viaturas da polícia, e alguém que desceu num camburão para entrar no outro, salvou o Roque. Ele falou assim: "Esse aí não é o Roque que eu conheço, não. Vocês estão levando o Roque enganado." Bom, aí o que aconteceu? A família do outro Roque eu conhecia, eram meus vizinhos, né? Pai, a mãe, gente 100%. Aí ele foi levado até aqui para baixo, um pouco da igreja matriz aí. Aí o cidadão falou o seguinte para ele: "Olha, você vai para casa, vai tampar a boca, fechar a boca. Se falar alguma coisa, nós votamos, e aí as coisas vão ser ainda pior." Nem pediram desculpa para o coitado do Roque, que não tinha nada a ver com isso. Ele era militante da igreja, tanto da Vila Isabel como da cidade, como do Jardim das Flores. 6 meses depois, ele teve meningite. Isso causou um trauma muito violento na saúde dele, que dificilmente ele ficou internado até no hospital vários meses, por causa dessa situação que colocaram ele. Vi também na Câmara alguns vereadores serem presos, porque tinham uma tendência de esquerda, já antes da Revolução. Os seus pronunciamentos na Câmara, naturalmente, eram taquigrafados, e o Exército entrou na Câmara, levou todos os documentos, e depois veio prender o cidadão que, depois de ler, ver lá o seu pronunciamento, vieram e prendiam os vereadores e submetiam lá aquilo que eles poderiam colher, né, de informações, e até ameaças de tortura, tudo ali. Então era uma situação que muitas vezes o vereador que lutava, né, pela democracia tinha dificuldade aí de fazer os seus pronunciamentos no Legislativo em razão dessa situação. Concluir, vereador. Quando tinha... Já vou, senhor presidente. Até esqueci do horário. Eu vou parar porque eu tenho muitos casos que eu acompanhei aqui em Osasco. É interessante, coisas pequenas que aconteceu no dia a dia. Imagine se aconteceu com o Roque, se aconteceu com a doutora Pura, imagine o que aconteceu aí para frente. E o meu irmão que pegou um pouco mais, porque meu irmão estava no Exército quando o Lamarca estava lá e tudo. Então, são episódios que nós acompanhamos com tristeza, porque a democracia estava deixando de existir em Osasco. Tanto é que teve interventor, fecharam a nossa Câmara aí no ato institucional, suspenderam a eleição municipal.
e nós tivemos interventor aí por quase um ano. E aí veio, depois o Guaçu Piteri, já numa eleição de final de 66. Então, eu gostaria, claro, e vou um dia contar isso com mais detalhes aqui na Câmara, que nós entendemos que esta casa foi vítima da Revolução. O nosso município tinha os dedos duros, tinham aqueles que entregavam, aqueles que pensavam diferente, que eu também conheci alguns. E me lembro perfeitamente que meu pai uma vez foi levado Meu pai foi levado ao quartel como presidente da Câmara, não foi preso, mas foi convidado. E uma das perguntas que fizeram para o meu pai, eu acho que foi, não sei se foi pelo Gubertino, meu pai recebeu um título de cidadão. Eu já vou encerrar, senhor presidente. O meu pai recebeu um título de agradecimento, está até hoje na minha casa, da Sociedade Amigos do Santo Antônio. E olha bem o que aconteceu. E o Exército levou meu pai lá, além de fazer várias perguntas, questionou que meu pai recebeu aquele título de uma pessoa, de um elemento da esquerda. E falaram até o nome. Eu vou até conversar com meus irmãos para me lembrar, porque vou ver se está assinado por alguém que hoje ainda está militando aqui no nosso município. Mas pouca gente sabe da pressão que teve o Legislativo. Então eu quero, senhor presidente, sei que eu estou passando do meu horário, mas eu talvez seja o único aqui, fora os que estão aí na plateia, que participou que viveu essa história. Eu vivi essa história toda, antes da Revolução, e nós recebemos aqui, vou citar, o Carlos Lacerda, em fevereiro de 64. O Carlos Lacerda fez um pronunciamento na Câmara dizendo que estava em evidência uma revolução. 2 meses antes. E não custou muito, não. 2 meses após a vinda dele na Câmara, que foi homenageado na Câmara, era governador do Rio, mas estourou a Revolução, tudo aquilo que o Carlos Lacerda já tinha dito no plenário da Casa. Então, senhor presidente, uma hora a gente vai contar um pouco mais, mas eu dizer que eu vou votar favorável. Acho que é necessário, e a gente acha a falta dos estudantes, eu acho falta dos estudantes nas ruas do nosso país. Nós precisamos ter uma UNE mais forte, mais democrática, e não vinculada a partido nenhum, né? Nós precisamos de gente que lute, e o operário também. Então nós vamos esperar que essa comissão traga realmente aquilo que interessa para divulgar, para alertar, para esclarecer e para dizer como é que foi o passado revolucionário no nosso país. Muito obrigado e eu vou votar favorável. Agradeço, vereador Jair. Seu homem é uma história viva, é uma enciclopédia aqui. Continua em discussão, em votação, o projeto de lei 26 da nobre vereadora Maria José Favarão, que dispõe sobre a criação da Comissão Municipal da Verdade no âmbito do município de Osasco. Não havendo mais quem queira encaminhar a votação é eletrônica. Os senhores vereadores favoráveis votarão sim, os contrários votarão não, e aqueles que não quiserem votar nem sim nem não, poderão abster-se. Confesso que essa presidência não vota, mas votaria favorável se pudesse. Até porque o meu partido é um dos que é a favor da criação dessa comissão. Aproveitar a oportunidade aqui para enviar um abraço para a Teia Costa, que está nos acompanhando, assistindo a sessão desde o começo e é uma assídua assistente aqui das sessões da Câmara Municipal. Então, nosso abraço em nome da Câmara Municipal, a Teia, lá do Jardim Roberto e também lá de Carapicuíba, mandar um abraço a ela
e agradecer aí por nos acompanhar nas sessões da Câmara Municipal. Um abraço, Teia. Informar aqui que tem uma emenda a esse projeto, hein? Vereadora Luísa Pinheiro, Vossa Excelência ainda não declinou o seu voto. Lembrar a todos que nós temos uma emenda a ser votada e mais uma votação ainda, tá? Portanto, nós temos mais uma votação dos dois projetos. Nobre vereador Jair, Vossa Excelência acho que não declinou seu voto ainda. Registre-se o voto sim do vereador Jair Assaf. Nobre vereador Cláudio da Locadora, como vota? Registre-se o voto sim do vereador Cláudio da Locadora. Lembrar que nós estamos votando o projeto de lei 26/2014, que dispõe sobre a criação da Comissão da Verdade no âmbito do município de Osasco. Encerrada a votação, 16 vereadores votaram sim, 4 vereadores ausentes e essa presidência que não vota. Solicito ao senhor secretário a leitura da emenda a ser lida, discutida e votada. Questão de ordem somente após a votação da emenda, vereadora. Tá bem. Vereador Rogério Lins, leia a emenda, por gentileza. Fica pela presente emenda ao projeto de lei número 26 de 2014, suprimido o parágrafo 2º do artigo 4º e, consequentemente, a remuneração do parágrafo 3º como parágrafo 2º. Sala das Sessões Tiradentes, 12 de agosto de 2014. Quem assina é o Aloysio Pinheiro, líder do Executivo na Câmara. Em discussão, em votação a emenda número 1 ao projeto de lei 26 da nova vereadora Maria José Favarão. Não havendo o que discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis à emenda votarão sim, os contrários votarão não. O painel já está aberto para a votação da emenda. Questão de ordem, senhor presidente. Cabe agora? Não. Vereador Mário Luiz, como vota?
Vereador Jair Assaf. Registre-se o voto sim do vereador Jair Assaf. Novamente lembrar aqui aos senhores vereadores que após esta sessão extraordinária teremos uma nova sessão extraordinária para votação em segunda discussão dos projetos de lei 48 e do 26 da Prefeitura 48, que autoriza a abertura de crédito adicional especial, e do 26, que dispõe sobre a criação de Comissão da Verdade. Encerrada a votação. Encerrada a votação com 16 votos sim, 4 vereadores ausentes e essa presidência que não vota. Questão de ordem, a vereadora. É uma dúvida, presidente. Na semana passada foi solicitado e foi registrado que as atas contivessem o nome dos votantes, notadamente na minoria. Então, eu pergunto, o nome dos vereadores que não votaram será registrado na ata? Ou melhor, eu faço uma solicitação que seja registrado. A ata me informa a assessoria que os vereadores presentes que votarem, consta o voto deles. Se o vereador está ausente, não pode, como você, ele vai ficar ausentes os 4 vereadores. Mas quando o vereador está presente, ele será declinado o voto favorável ou não. Então, questão de ordem. Então, eu penso que pela importância dessa votação histórica, inclusive com o depoimento do vereador Jair, no próprio âmbito do Legislativo, que possa ser nomeada, possamos ser nomeados todos os que votamos nessa propositura, registrando o impedimento legal do presidente. Já na ata já consta o nome dos vereadores que votaram sim, nominalmente, os vereadores que votaram não, nominalmente, e os vereadores ausentes do plenário, nominalmente também. Então, esclarecido esse ponto da ata, nós vamos passar, não há mais matéria para votação nesta sessão extraordinária. Quero, mais uma vez aqui, cumprimentar a todos os presentes, aos senhores vereadores, declarar encerrada esta sessão e convidar aqui o nobre vereador Rogério Lins, que assuma a secretaria e proceda a chamada dos senhores vereadores para a nova sessão extraordinária. Lembrar que será votado novamente os 2 projetos que foram votados. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Alex Sá presente, Aloysio Pinheiro presente, doutor André Saco Júnior, doutor André Capriotti presente, Toniolo na presidência, Batista Comunidade presente, Dinei Simão presente, Cláudio da Locadora presente, De Paula, Jair Assaf presente, Josias presente, doutora Karen presente, professora Mazé presente, professor Marlês presente, Maluco Beleza presente, Branco presente, Rogério Silva presente, Rogério Lins na secretaria, Sebastião Bognar,
Valdir Roque, presente. Vereador Valdomiro Ventura. Próxima chamada, doutor André Saco Júnior, De Paula, Bognar, Valdomiro Ventura. Senhor presidente, 17 vereadores presentes. 17 vereadores presentes, portanto, nós temos número regimental para abrirmos a sessão. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-lo, está aprovada. Solicito ao senhor secretário a leitura da matéria do primeiro item a ser lido, discutido e votado nesta sessão extraordinária. Da Prefeitura do Município de Osasco, projeto de lei 48 de 2014, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei 48 de 2014 da Prefeitura do Município de Osasco, que dispõe sobre autorização de crédito adicional especial ao orçamento e da outras providências. Não havendo quem queira discutir, está em votação. A votação é eletrônica. Os senhores vereadores favoráveis votarão sim, os contrários votarão não ou abstêm-se. O painel já está aberto para votação. Senhor presidente, eu estou Senhor, votando tá. sim, senhor presidente. Registre-se o voto sim do vereador Jair Assaf. Lembrar aos senhores vereadores, ao público presente, que essa matéria regimental em que o presidente não vota. Novo vereador MB. Como vota Vossa Excelência? Estamos votando o projeto de lei 48 da Prefeitura, que dispõe sobre a autorização de abertura de crédito adicional especial ao orçamento e dispõe sobre outras providências. Encerrada a votação, 16 vereadores votaram sim, 4 vereadores ausentes e essa presidência não vota. Portanto, está aprovado em segunda discussão o projeto de lei 48 da Prefeitura do Município de Osasco, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial ao orçamento. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do próximo item. Projeto de lei número 26, de 2014, de autoria da nobre vereadora professora Mazé.
Dispõe sobre a criação da Comissão Municipal da Verdade no âmbito do município de Osasco. Em discussão, o projeto de lei 26, 2014, da nobre vereadora Maria José Favarão, que dispõe sobre a criação da Comissão Municipal da Verdade no âmbito do município de Osasco. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, novo vereador Jair Assaf. Eu não vou encaminhar, até porque... Mas eu gostaria apenas de citar aqui o que ocorreu com a doutora Pura Lopes Cortez, a médica. Ela era médica também da ACD, no Ibirapuera. E um belo dia, ela estava chegando com a sua maletinha, né, de médica. Chegaram 3 cidadãos e perguntaram para ela que andar que trabalhava a doutora Pura. Aí ela falou o seguinte, ela respondeu, trabalha no 5º andar. E ela fugiu pela ambulância que estava à disposição da ACD ali no hospital. Então, se ela não tivesse sido esperta na hora, ela tinha ficado presa porque prestava ajuda médica para aqueles que tinham dificuldades aí com a Revolução. Ela foi muito esperta. Mais tarde, nós procuramos saber da vida dela e ela, depois de 2, 3 anos, ela foi inocentada pelo governo militar. No julgamento do governo militar, ela foi inocentada, mas se livrou da cadeia. Muito obrigado, senhor presidente. E desculpa aí interromper a votação. Não, vereador, para nós é sempre um prazer muito grande conhecer um pouco da história. Vossa Excelência conhece muito bem e isso daí para nós elucida bastante, principalmente para votar esse projeto aí que é de suma importância aí para a nossa cidade. É um projeto que as demais câmaras municipais, o governo já fez e a gente não poderia deixar de votar esse projeto favorável aqui na Câmara Municipal. Continua, portanto, o projeto para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, está em votação. Os vereadores favoráveis votarão sim, os contrários votarão não. O painel já está aberto para a votação. Eu estou votando sim, senhor presidente. Registre o voto sim do nobre vereador Jair Assaf.
Encerrada a votação, com 16 votos sim, está aprovado, portanto, o projeto de lei número 26, da vereadora Maria José Favarão, que dispõe sobre a criação da Comissão Municipal da Verdade, com 4 vereadores ausentes e essa presidência que não vota. Portanto, está aprovado em segunda discussão. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos que passaram por aqui, os que estão presentes, o José Miranda, o Toninho 3/8, a Gleides, o Roque, o Espinosa, o Manuel Dias, o Zé Pedro, o Stanislau, o doutor Aparecido do OAB, também o Gilberto, o Virgínio, e mandar um abraço aqui, retribuir mais uma vez aqui um abraço para a Teia, que nos acompanha, não está presente, mas nos acompanha pela nossa TV Câmara. E a todos que nos acompanham pela TV Câmara, nosso abraço, nosso agradecimento, em nome da Câmara Municipal. Agradecer também a todos os senhores vereadores que até esse presente momento estiveram aqui no plenário para a votação dos projetos. Agradecer os funcionários, agradecer a todos que nos acompanham também pela TV Câmara e pela internet. Um grande abraço a todos. Agradeço especialmente a Deus pela oportunidade de ter conduzido mais essa sessão. Está encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Obrigado.